Vai ser um reforço teórico do teu estudo, tu vai seguir que esse aqui, pô, esse aqui é um reforço de nível mundial, o melhor livro do mundo, e a gente vai bater em cima de cada tópicozinho até tu entender, tranquilo? Então, vamos começar agora com termometria e dilatação térmica, e vamos falar sobre temperatura. Eu vou separar isso aqui por playlist, a gente vai fazer uma para temperatura, outra calorimetria, outros campos de fase, mudança de fase, e é o que a gente vai fazendo, bora lá. A primeira que a gente vai falar é sobre temperatura, aqui na página 7. O que seria essa temperatura? Temperatura é a magnitude que vai representar a agitação do grau das moléculas. Então, basicamente, o que acontece? Você tem os teus átomos, cada átomo tem um grau de agitação e a temperatura está lá para medir esse grau de agitação. Isso que a gente vai chamar de temperatura. Então, a gente vai ter duas coisas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, e quanto menor a temperatura, menor vai ser o movimento de cada agitação, tranquilo? Então, dentro disso, a gente vai ter aquele negócio que a gente chama de zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Seria um momento que esses átomos, que essas partículas, elas parariam de se mover. Nisso a gente tem duas coisas. O que é um movimento? Tu vai ter um movimento, João Vitor, movimento, vamos considerar aqui a velocidade. Velocidade é o quê? É a distância pelo tempo. Então, basicamente, o que acontece? Ou tu zera a distância, ou tu zera o tempo. Então, por que tá falando isso? Porque a temperatura não é o grau de agitação. Essa agitação ela pode se mover. Então, João Vitor, como funciona? Se eu parar o grau de agitação, a gente vai chegar no 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Só que também, se eu zerar o tempo, se eu jogar em um lugar que não tem tempo, ou então naquele ínfimo instante que não tem tempo, eu vou ter basicamente uma fotografia daquele momento. Naquele momento o grau de agitação vai ser zero, tranquilo? E como que isso significa? Onde eu poderia tirar essa foto? Buraco negro. Joga um átomo dentro de um buraco negro, joga uma molécula dentro de um buraco negro, o tempo vai sendo reduzido a próximo de zero até que a gente chama de um nome chamado de imponderabilidade, que a gente não consegue medir. Então, basicamente, o tempo para. E com isso, a gente chega no zero Kelvin. Daí, a gente vai ter lá a mecânica de corpo negro, a gente vai estudar a termodinâmica do corpo negro. O que é interessante é que, pelo menos o que a teoria descreve, é que dentro de um buraco negro a temperatura é zero e não existe tempo. Que é o conceito de imponderabilidade. Mas voltando para o teu conhecimentozinho de ensino médio aqui. O que é que tu tem que lembrar? Tu tem que lembrar que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor, menor a temperatura. E se parar, é o zero absoluto. Tranquilão? E vamos relembrar que esse zero absoluto aqui seria aquele mínimo, porque nunca vai ser zero. Essa é o que a gente vai considerar aqui, que o zero absoluto, ele vai chegar no mínimo de energia cinética que vai ter, pero, que seria mais ou menos, que, porém, não vai ser igual a zero, tranquilo? Então o que tu vai lembrar é isso. Bora para a próxima aula.